Fala rapaziada, pessoal, esse vídeo aqui vai ser mais uma... vou demonstrar para vocês, né? Vou mostrar para vocês como é que tá a minha evolução nesse um mês que passou de canal, beleza? Lembrando, pessoal, que tudo que eu falo nos meus vídeos, tudo que eu tento passar para vocês, são coisas que eu aplico na minha conta. Então, assim, essa evolução é um resultado dessas estratégias, né, que eu passo para vocês. Pessoal, antes de tudo, queria agradecer o pessoal que tá comentando os vídeos aí, beleza? Tá me motivando demais a continuar. O pessoal aí dos servidores novos e tal, principalmente alianças brasileiras. Eu queria mandar um salve especial para 3 alianças do pessoal que comentou aí. Eu não lembro o nome das pessoas, mas eu anotei aqui. A primeira é a aliança BRA1, ela é top 3 do servidor 1103. Então, muito obrigado aí, pessoal, um salve para vocês. A outra aliança é a aliança Gods, acho que é assim que se pronuncia, Gods, do servidor 1098, um salve, tamo junto. E a outra, eu acho que é do servidor 202, aliança 1BR. É isso aí, pessoal, muito obrigado, tá? Obrigado por estar aí incentivando a gente, né, dando feedback de vocês. E mais uma coisa, se você tem alguma dúvida, manda pra mim, porque às vezes eu fico assim, sem saber qual tema postar e tal, qual é a dúvida de vocês. Às vezes algumas coisas que eu nem lembro que aconteceu no início, sabe? E que me gerou dúvida na época e tal. O que eu tento postar pra vocês são coisas que me deixaram com dúvida e o que eu não repetiria, tá? Então eu vou mostrar pra vocês a minha evolução. Eu tô com um pouco saudade aqui porque a gente tomou um cacete ontem na guerra. E eu perdi tudo, quase tudo, estou recuperando ainda. Bom, o meu poder total, quando eu comecei a gravar os vídeos, né, tava em 103, eu acho. Hoje tá com 118, beleza? Inclusive, pessoal, uma estratégia que eu uso para aumentar esse valor aqui, eu tô colocando esses equipamentos dourados nos heróis que eu não uso, sabe? Porque isso são duas coisas que eu pensei. Por exemplo, vamos supor que eu estou precisando de minério e eu quero desfazer desse daqui da Kim. Eu vou lá, desfaço dele, pego os minérios, só que eu perderia o equipamento. Só que eu tenho um monte de reserva aqui, entendeu? Então, além de me dar um pouco mais de poder, né? Mas assim, você fala assim, mas esse poder aí é um poder fake e tal. Cara, às vezes ajuda. Por exemplo, eu estou num deserto lá, ou então numa batalha e tal, o cara vai... Geralmente, o que eu faço? Vamos supor, eu tô batalhando com o cara, eu venho aqui, igual esse cara tá aqui, e eu vou lá e procuro o poder total de herói dele. Porque se for um poder total comparado ao meu, eu vou atacar, vou arriscar. Agora, se for com um cara superior, tipo assim, esse top 1 aqui, eu não vou atacar o cara, velho. Então, por exemplo, às vezes o cara vai vir aqui no meu poder total de herói, vai vir no poder total de herói e não vai me atacar, entendeu? Então é uma coisa que eu não perco, né? E além de ter esse equipamento extra disponível, se caso eu precisar desfazer de algum, eu tenho um extra lá para repor, né? Então é uma estratégia que eu uso, assim. Não é uma coisa assim que vai assim, te dar poder no S1 e tal, mas vai te dar um poderzinho total a mais aqui para você assustar seus oponentes, beleza? E vamos lá então. Se eu não me engano, eu tinha visto o vídeo anterior, o meu poder do S1 tava com 34, hoje ele tá com 41 e 22. Claro que eu dou com um gorila agora, então ele aumenta muito o poder. Vou tirar para vocês verem. Tô com 38,52. Então em um mês aí eu ganhei uns 4 milhões. Com o gorila eu ganhei muito mais, né? Então esse é o poder do S1, beleza? O meu S2, ele tava... Eu não me lembro com certeza, mas ele tava com 29 alguma coisa, se eu não me engano. Eu vou postar aqui esse vídeo que eu tô me referindo para vocês poderem comparar também, beleza? Foi o primeiro vídeo que eu fiz do canal. Esse daqui, ele tava com 29, aumentei para 32. Esse aqui, o do míssil, foi um dos que eu mais investi nesse meio tempo. Eu tava com 26 alguma coisa, eu tô com 29 agora. E o que eu fiz de diferente? Eu coloquei todas as habilidades do míssil no 20. Deixa eu ver se falta alguma. Tá todas no 20, pelo menos no 20, né? Não, acho que aqui tá faltando. Vou até aumentar essa aqui. Tá no 18, mas aqui não tem tanta importância para esse cara,
porque ele é de defesa, né? E aumentar o dano dele não vai ser uma coisa assim absurda. Então, não faz tanta diferença, mas eu optei por aumentar as habilidades desses heróis de míssil porque eu estava muito atrasado em relação ao açougueiro. Eu tava já, igual eu tô aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. O meu açougueiro, eu tava com... Eu tinha atingido, né, 7 milhões, eu atingi hoje no de tanque. O de míssil eu tava com 4,5 e o de avião eu tô quase batendo os 8 milhões. Então eu tava muito atrasado em relação ao míssil. Aí eu preferi aumentar as habilidades do Tesla, do Swift e dessa mulher que eu esqueci o nome, pra Fiona, né, para eu poder pegar os 5 milhões. Deu certo, beleza? E tô aumentando também a habilidade passiva do Marshall, porque todos os meus açougueiros, ele tá lá, para você ver. Mas por que eu coloco ele? Porque ele tem uma habilidade aqui, pessoal. Ele é um herói que dá buffs para outros heróis, né? E aqui, se você ver aqui, ó, a habilidade dele de buff após o uso, aumenta o poder de ataque de todos os membros da equipe em 16,5%. Então, todo mundo da equipe ganha um buff de 16,5% de poder de ataque. E aí eu tô aumentando essa aqui, ó, porque essa habilidade faz com que ele aumente a velocidade da recarga. Então, quanto maior tiver essa habilidade, mais essa aqui vai ser efetiva. Então, eu tô aumentando aqui também, para me poder ganhar uns pontinhos ali no açougueiro, beleza? Então, basicamente é isso. Aumentei aqui meu S1 bastante. A decoração eu aumentei um pouquinho também, porque a gente teve um evento de decoração há pouco tempo e eu consegui 3 decorações novas. E tô subindo também algumas aqui, tá? Essa aqui tá quase já subindo. Tem uma aqui também que falta só uma, essa aqui. Então eu tive um aumento significativo nas decorações, tá? Bom, pessoal, também aumentei bastante, né, o meu drone. Se eu não me engano, o meu drone estava apenas com um tracinho aqui. Não, estava sem nenhum tracinho, se eu não me engano. E a gente aumentou bastante Foram 3.000 engrenagens e aqui 1.800 me separam da tão sonhada 150. Então eu espero que no final da temporada já tenha conseguido. Beleza? Componente de drone aumentou algumas porcentagens aqui, mas nem tanto. Aumentei bastante aqui, se eu não me engano, no vídeo eu tava com 350, agora eu tô com 380, né? Aqui no chip eu consegui mais três estrelinhas aí, tô quase conseguindo mais uma nessa aqui, ó. Acho que nessa virada agora de domingo já vou conseguir, tá? Bom, acho que foi só isso, né, no drone, né? Na época eu acho que eu tava no nível 30 ainda, né? Agora eu já tô com nível 32, já focando aqui no 33. Eu não tô focando tanto assim em upar de nível, porque eu tô focando em tecnologia. O meu objetivo principal aqui, pessoal, é fechar essa tecnologia de herói. E eu tô fazendo aquilo que eu falei pra vocês. Ó, eu cheguei até aqui, ó, até no mínimo, né? E tô focando aqui no final, entendeu? Se vocês repararem, essa aqui de 13 dias, ela vai me dar um aumento de 10% de vida para todos os heróis. Então eu vou ganhar um aumento significativo para todos os squads. Mesma coisa aqui nos cantinhos, ó. Aí quando eu acabar isso aqui, só que isso aqui leva muito ouro, velho. Se eu não me engano, eu gastei aqui eu acho que nessa de cá foi 400 milhões de ouro. Nessa daqui também acho que foi isso, uma coisa assim. Mas assim, é muito ouro que leva, é semelhante ao T10. Então eu tô zeradaço de ouro aqui, eu tô com 54 milhões e tipo assim, sem nada de recurso aqui, ó. Eu tenho algumas coisinhas aqui, mas se você for ver aqui, eu tenho um total de 67 milhões. Então eu vou ter que dar uma farmada aí, caçar umas fazendinhas, né, para poder conseguir um bocado de ouro. Já tinha bastante tempo que não me faltava ouro, mas como eu tô focando nessa pesquisa, aí eu tô tendo que dar um jeitinho aí. Então é basicamente isso nas pesquisas. Eu acho que eu não lembro agora se eu aumentei alguma coisa. Eu acho que eu aumentei um pouco aqui na maestria de aeronave. Depois que eu acabar essa aqui, eu não quero acabar unidades porque vai ser besteira.
porque eu já tenho tudo que é importante. Só me falta essa aqui que é de aumento de carga. Eu não vou gastar ouro com isso não. Vou deixar 97% mesmo. E vou focar em outras coisas. Eu quero acabar essa aqui também, de avião, né? E acho que é basicamente isso mesmo na questão de tecnologia. Tecnologia eu tô bem avançado. Deixa eu ver se eu consigo ver um relatório meu aqui para mostrar para vocês o quanto que tá tendo de tecnologia. Lembrando que a tecnologia de ataque ela é diferente, né? Então a defesa vai ser um pouquinho menor mesmo. Quero ver se eu acho algum para mostrar para vocês aqui. Tem que ser alguma que eu ataquei, deixa eu ver. Tô com 10,7 milhões de tecnologia. E eu acredito que quando eu acabar esses de herói eu vou estar com mais. Vou estar com quase 11 milhões aí. Então isso vai aumentar demais. Bom, pessoal, agora outra coisa, né, que eu upei muito foi a questão do gorila, que eu não tinha o gorila, né? Então, quando eu aumentei ele aqui, meu poder subiu demais mesmo. Sim, é uma coisa que vale a pena, tá? O gorila vale a pena, não vou falar que não vale, porque ele dá um aumento, assim, que eu nunca tive na minha conta, sabe? Ele, do nada, assim, aumentou 4 milhões, isso é muito difícil. E isso porque eu nem upei o máximo que dá dele aqui, eu consigo upar mais um bocado, e eu não tinha juntado suficiente para fazer isso. Mas assim, vale a pena, é caro, tá? Sim, se você não puder gastar, não preocupa com outras coisas. Eu fui colocando devagarzinho, comprando aqueles pacotes de 30 reais, comprando passe, devagarzinho eu fui indo, juntei uns 2 meses e comprei. Mas assim, não faz loucura, não vai comprar o bagulho em uma semana e gastar 3 mil reais nisso, entendeu? Só se você puder, claro, mas eu acho que aqui 1% da população brasileira consegue fazer isso. Então, não precisa se preocupar com isso, tá? Bom, pessoal, o que eu recomendo para vocês é trabalhar bastante a decoração. Decoração ajuda demais, tá? Eu tinha até um rapaz que a gente tava no grupo lá do WhatsApp, o Antônio, me deu a ideia aqui que eu tava com pouco redução de dano, tá? Deixa eu ver se... Acho que nem mostra aqui. Eu tava com redução de dano zerada praticamente. Agora eu tô focando aqui nessa redução de dano. Espero que assim que vir um novo evento de decoração, eu quero levar esse aqui pro nível 3 para aumentar a redução. Bom, eu acho que é só isso mesmo, pessoal. Outra coisa, tinha um pessoal me perguntando qual que era o meu poder aqui total, contava no máximo, tá? Pessoal, como é que eu faço para calcular isso aqui? Eu sei que o soldado, ele dá um poder, um soldado, ele dá 1.651 de poder, um soldado T10, tá? Então, eu vou fazer uma estimativa de quanto é o meu poder total. Deixa eu ver se eu consigo estar na calculadora aqui. A minha calculadora ela é meio bugada nesse aplicativo que eu gravo, então não sei se vai aparecer certinho. Então aqui, ó, vamos fazer uma continha básica aqui, ó. O meu quartel, ele suporta 47.110 soldados, né? 47.110 vezes 1.650, que esse é o poder que cada um dá. Então, só de tropa, eu tenho 77 milhões, né, de poder. Aí agora, eu vou... O que eu faço? Eu tenho aqui, né, 8.016. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 8.016, fazer 1.650. Esse é o poder que eu tenho, tá? E vou subtrair o meu poder que eu tenho total aqui, ó. 163.930... 163.930, 617. Então, esse daqui, tropa, esse 150 aqui, é o meu poder que eu tenho sem tropa. Se eu tiver zerado de soldado, eu vou ter isso aqui, entendeu? Então, vamos botar aqui agora, ó, 150, 696, 201, mais o meu poder que é com quartel cheio, 77, 77, 8, 610. Se eu tiver com quartel cheio, eu vou conseguir 228 milhões de poder, né, geral aqui. É isso que eu falo, porque tinha um pessoal me perguntando que quanto é que eu fazia e tal, para chegar nesse valor, e é isso que eu faço. Eu achei o valor de quanto um soldado, né? Eu fabriquei um soldado
e eu vi que aumentou 1.651. Então você pode fazer o teste aí que vai dar certinho, beleza, pessoal? Bom, é basicamente isso mesmo. É igual eu falei no início do vídeo. Se você tiver alguma dúvida aí, manda pra mim. Ah, teve um cara que ele também falou naquele vídeo dos heróis, eu vou deixar pra vocês clicarem aqui também, que eu devia ter falado qual que era o squad inicial pra você, que é um tanque, né? Porque você geralmente começa no tanque e tal, e eu não dei essa dica pra vocês, eu vou falar aqui agora, tá? Pessoal, quando você inicia no game, ele vai te indicar você a ir pro tanque. Até um certo ponto é inevitável, porque não tem outros heróis, né? Igual eu falei, a partir do momento que já tem 3 heróis UR avião, eu já passaria pro avião, entendeu? Por exemplo, eu já usaria aí, ó, qual seria a minha formação de começo? Eu vou falar assim, em ordem cronológica, né? De começo, eu lembro que eu usava... Eu vou falar o uso R e alguns roxos também, tá? Porque na época não tem tantos UR assim. Eu lembro que a formação ideal de um squad tanque é essa aqui, pessoal. Ó. Atualmente, tem algumas pessoas trocando o William pela... a Violet ou a Scarlet? Não lembro. Essa aqui, ó. Uma das duas. É porque ela virou o R agora... E tem algumas pessoas usando ela porque fala que ela tem uma habilidade que o William não tem. Mas eu ainda prefiro o William, tá? Então essa aqui, pessoal, é a formação ideal de um tanque, beleza? De começo, você não vai ter o Statman, né? Você às vezes não vai ter o William. Você vai ter geralmente o Marshall, a Kim e o Murphy. Pode investir nesses que é sucesso, beleza? Agora, geralmente o pessoal usa o Mason no lugar do Statman, mas isso daí é uma coisa que você, assim que chegar o Statman, você já pode trocar, beleza? Porque o Statman ele tem um poder muito superior ao do Mason. O Mason ele tem um poder muito forte em PvE. O PvE é você contra a máquina, você contra zumbis. Então quando você estiver atacando um zumbi, atacando alguma coisa do game, aí compensa você usar ele, tá? E eu usei muito no começo a Scarlet e a Violet. Então assim que apareceu o William, eu já troquei pelo William, beleza? E assim que apareceu, eu não lembro a ordem aqui, mas assim que apareceu os aviões, eu já troquei pro avião, beleza? Então é isso que eu recomendo você fazer. Essa daqui é a formação ideal do avião. Essa daqui, ó, você pode tirar um print aí se você quiser. Essa aqui é a formação ideal do tanque. E essa aqui é a formação ideal do míssil, beleza? Não estou falando de posição. Posição eu troco aqui de acordo com a batalha, de acordo com o adversário e tal, mas eu falo assim, os personagens, os heróis, beleza? Então, já sanando a dúvida do amigo aqui. Bom, basicamente isso, pessoal. Inclusive, que eu estou fazendo um vídeo aqui, apareceu um comentário de um camarada aqui, vamos ver. Tem algum macete para dar dano no boss mais fácil? 2 milhões, estou bem longe disso. Cara, olha, o que eu faço para dar dano no açougueiro? Acho que é isso que ele perguntou. São três coisas que eu faço. Primeira coisa, quando eu tô na temporada, eu uso a questão da profissão, né? Do seu líder de guerra, você ganha uns danos a mais, beleza? Então, se você estiver focado nisso, eu recomendo você trocar para líder de guerra. Outra coisa que eu faço, eu sempre drono alguém antes, porque se você reparar aqui, eu vou dronar esse cara aqui, foda-se. Olha lá, se você reparar, quando você drona alguém, você entra numa febre de guerra. Os escudos não poderão ser usados, o dano aumenta em 6% e o ataque do herói aumenta em 5%. E isso aqui eu acho que aumenta também com a questão da profissão, beleza? Bom, eu drono alguém antes para poder atacar, né? Outra coisa, pessoal, formação de squad, beleza? Eu vou fazer um corte aqui e vou postar isso num short para vocês terem acesso mais fácil. Mas eu vou responder, inclusive, esse amigo aqui e vou mandar para ele o link. Então, formação de squad, pessoal. Como é que funciona a questão de formação de squad para atacar os açougueiros, né? Eu não sei se isso é uma coisa óbvia para vocês, mas para mim no começo não era, tá?
depois que eu fui pegando as manhas. Pessoal, se você reparar aqui, ó, o açougueiro, ele não te ataca de volta. Eu vou caçar um... Aqui, ó. Se você reparar, ele não ataca de volta, entendeu? Aqui, ó, esse aqui é o ataque dele e esse aqui é o dano que ele recebeu. Então, só você ataca. Então, você não precisa de heróis de defesa, entendeu? Você já pode colocar 5 atacantes, né? Porque o bagulho aqui é dar dano. Não é absorver dano ou receber dano. É você infligir dano nele. Então, eu sempre tiro os meus heróis de defesa e coloco atacantes. E como é que eu escolho os atacantes que eu vou selecionar, né? Por exemplo, pessoal, esse daqui, hoje é dia de tanque, tá? Então, os tanques, eles têm acho que é 50%, aqui, ó. Herói de tanque causa 50% de dano extra no chefão procurado. Mas essa múmia aqui, esse açougueiro, ele não é um tanque, tá? E isso pouca gente sabe. Ele não é um tanque. Se você reparar aqui no relatório, ele é um míssil. Então eu faço o seguinte, eu uso ou tanque ou míssil. Porque o míssil vai ter um dano igual, né? E o tanque vai ter um dano superior. Se eu botar aqui um helicóptero, até pode ser que vai aumentar um pouquinho, porque o meu avião é o meu S1, entendeu? Mas se eu botar um avião, ele vai estar teoricamente em desvantagem, porque ele vai estar lutando contra míssil, entendeu? Ele não vai infligir 20% de dano a mais no míssil, porque ele tem 20% a menos, né, do que o míssil. Então, aqui, ó, se você reparar, a minha formação é a seguinte, nesse caso aqui, né, é a Kim. Você pode até copiar aí se você quiser, se quiser tirar um print aqui para ver qual que dá dano mais e tal. O meu aqui eu coloco o Swift na frente, o Marshall, atrás eu coloco o Mason, tá? Eu coloco a Kim, o Stetman e a Kim. Essa é a minha formação que eu uso aqui nesse caso, eu dei 7 milhões. Mas claro que vai influenciar muita coisa, igual drone, você pode subir drone também, que vai influenciar bastante, tá? Bom, pesquisa também. Acho que, se eu não me engano, tem uma pesquisa aqui que ela dá dano em zumbi. Acho que é da garagem, quer ver? Acho que é essa aqui, ó. Os heróis e os soberanos da sua tropa causam mais dano aos inimigos PvE. Então aqui tem que estar no máximo. Eu faço isso. Outra coisa, pessoal, inclusive, tem muita gente que faz isso errado, tá? Ó, por exemplo, hoje é dia de tanque. A pessoa vai atacar o açougueiro, ela usa essa garagem 2. Só que a garagem 2, ela é correspondente à pesquisa de equipe 2. A minha tá 36%. O que eu faço? Eu venho aqui na garagem 1, tá? Eu tiro todos os heróis e coloco os meus heróis de tanque aqui. Porque aí eu vou usar a tecnologia da garagem 1, que tá 100%. Venho aqui, mudo o chip também, ó, para atacar, né, os meus tanques e tal. Então, isso é uma das coisas que eu faço, beleza? Pessoal, vou parar por aqui, senão a gente vai ficar falando o dia inteiro e tal. E eu não quero um vídeo muito longo, apesar de que já tá, né? Mas tentei passar para vocês o máximo de conhecimento possível, tirar a dúvida do pessoal aí, tá? Então é isso, obrigadão pelo pessoal que tá dando feedback, tá ajudando a gente aí, tô agradecendo demais, tô muito feliz. Cada vez que chega um comentário, cara, eu fico muito feliz. Então, muito obrigadão, tamo junto e é nóis. Eu tô pretendendo agora abrir um grupo do WhatsApp pro canal, beleza? Para facilitar a troca de informação e tal, né? Às vezes alguém quer passar alguma dica, falar, quero que você fale sobre isso e tal, alguma coisa que você não faz que eu faço que dá certo, né? Então é isso aí, pessoal, tamo junto, é nóis.